Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de dezembro de 2025. São 9 horas da manhã. I like Lula, disse Trump. E o bolsonarismo, a extrema-direita, entraram em pânico em meio a uma derrocada sem precedentes na extrema-direita brasileira, sobretudo no bolsonarismo, a mais nova versão do fascismo brasileiro, que leva o nome de bolsonarismo, surtou. Divertido mesmo foi ver a reação da dupla de sabotadores radicada, foragida lá nos Estados Unidos, foragida da justiça brasileira lá nos Estados Unidos. O filho 03 de Jair Bolsonaro agora diz que apoia, que gostou do diálogo entre Lula e Trump e tomara que dê tudo certo. Olha só como ele mudou. A questão de um par de meses atrás, ele dizia que trabalhava para não haver diálogo com os Estados Unidos e que se houvesse um clima de terra arrasada no Brasil, ele ficaria satisfeito. Ele se daria por satisfeito e se sentiria vingado. Veja só. E o capanguinha dele, o neto do ditador, o tal Paulo Figueiredo, primeiro ele foi mais sincero, né? E manifestou desdém, dizendo que Lula se humilhou para o Trump. Como se um chefe de Estado ligar para outro fosse humilhação. E, na verdade, o Lula ligou para Trump e arrancou o elogio do Trump a ele e a concessão. Mais concessões vêm por aí. Nós já tivemos várias concessões depois que o Lula aceitou o diálogo, né? E já foi dito que a maioria esmagadora do eleitorado brasileiro não vê isso como humilhação, e sim como uma obrigação de um chefe de Estado procurar o melhor caminho. E aí, em seguida, o capanguinha foi lá e apoiou o chefe, que é o Eduardo Bolsonaro. Ah, eu também apoio, então. Mas primeiro diz que foi humilhação, depois diz que apoia. Seja como for, minha amiga, meu amigo, o bolsonarismo está se liquefazendo. Está virando, na verdade, ele está se pulverizando, está virando pó. Literalmente, porque a família imbriga, Michele briga com os filhos, que brigam entre si, que brigam com outros direitistas, com os candidatos, com aquele que as direitas, as centro-direitas, né, queriam que fosse o candidato deles por ser supostamente o bolsonarismo moderado, né, o Tarcísio. Tarcísio está cada vez mais longe dessa candidatura e, se houver a candidatura, não vai ter apoio fechado do bolsonarismo, mas essas contradições, como a do Eduardo Bolsonaro, você imagina no horário eleitoral, se tiver terra arrasada no Brasil, eu vou me sentir vingado. E depois, eu apoio o bolsonarismo, a conversa do Trump e do Lula. Vai ser divertida essa campanha eleitoral, mas um fato é bastante previsível. Há uma possibilidade concreta de o Brasil enterrar a extrema-direita. Claro que a direita sempre vai sobrar, o centro, a direita de centro, a direita que joga o jogo democrático, a direita que era o tucanismo, por exemplo, que perdia a eleição antes do Aécio, né? Do Aécio para trás, que perdia a eleição, aceitava e ia para a oposição, criticava, fazia o papel de oposição, mas aceitava o jogo democrático. Então, a gente pode dizer que hoje o Brasil tem saudade do tempo que a oposição era democrática, não é? E oposição sempre vai ter, gente pensando diferente da gente, sempre vai existir, não é? E é bom que seja assim. Oposição não é crime, oposição tem que ser respeitada nas democracias. E é isso que vai acontecer depois que a gente enterrar esses fascistas. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui
do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Eu não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Então por que eu me preocuparia com popularidade? Eu não estou preocupado com popularidade. É 100% vitória ou 100% derrota. E eu tenho certeza, se nós sairmos vitoriosos, eu creio, tenho fé em Deus que sairemos, a gente recupera essa popularidade em 1 ou 2 dias. Não estou realmente preocupado com isso. Eu estou preocupado em a gente chegar numa eleição em 2026 sem Bolsonaro poder concorrer, sem eu, que muitos dão como certo um senador por São Paulo, poder retornar para minha terra. Vocês acham que vai acontecer com o quê? Com vários deputados do PL, tem cerca de 9 deputados do PL que enfrentam processos no STF, a esmagadoríssima maioria por falar. Tem gente que está sendo investigado por falar da tribuna. Cabo Gilberto, Marcel Van Hatten, eu, novamente. O Nicolas tem processo, o Gayer tem processo. Vocês acham mesmo que Alexandre de Moraes vai permitir que determinadas pessoas cheguem ao Senado, sendo que são certo e claro que votariam o impeachment do Alexandre de Moraes? Vocês acham que ele vai permitir que isso aconteça? O Brasil terá a oposição varrida das eleições de 2026 se a única esperança que está surgindo agora com os Estados Unidos não der certo. É por isso que não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Ditadura, que é o que tem sido no país. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Ditadura, que é o que tem sido no país. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Ditadura, que é o que tem sido no país. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. What you discussed? Yeah, we had a great talk. We talked about trade. We talked about sanctions, because, as you know, I sanctioned them, having to do with certain things that took place. But we had a very good talk. I like him. Very good. We had some good meetings, as you know. But we had a very good talk today. Yes, I did. Um artigo de opinião publicado pelo jornal britânico Financial Times, a colunista Gillian Tett argumenta que o presidente Lula venceu a guerra tarifária contra Donald Trump. A autora diz no texto que a imposição das tarifas ao Brasil estavam ligadas à investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A colunista diz que Lula desafiadoramente reagiu ao que ela chamou de bullying e defendeu os tribunais, aumentando a popularidade no Brasil. A autora finaliza o artigo ao destacar que Lula venceu e o triunfo do chefe de Estado brasileiro enviou sinais claramente encorajadores para outros líderes europeus e de demais países do mundo, Débora. A autora finaliza o artigo ao destacar que Lula venceu e o triunfo do chefe de Estado brasileiro enviou sinais claramente encorajadores para outros líderes europeus e de demais países do mundo, Débora. Bom, como você vê, o Eduardo Bolsonaro, a ideia dele, o plano dele era trabalhar para que nunca houvesse o que houve ontem, o que houve algumas semanas atrás, conversa do Lula com o Trump, redução das tarifas. Ele queria terra arrasada no Brasil e disse o seguinte, que se o Trump se entendesse com o Lula, a direita, a extrema-direita, seria varrida das eleições desse ano. Não é o Blog da Cidadania quem disse, foi o Eduardo Bolsonaro quem disse. Então é o que vai acontecer, porque ontem o Trump mostrou que está se entendendo com o Eduardo Bolsonaro. Mas o mais gozado, você sabe o que é? É o que o Eduardo Bolsonaro disse depois que o Trump fez aquilo que ele disse que se o Trump fizesse, ia acabar com ele, com seu pai e com todos os comparsas deles.
Mas vamos ver. Situação da família, a situação do bolsonarismo é cada vez pior. Agora, o agro não quer saber da família Bolsonaro. Mas ninguém que tenha um mínimo de cérebro, e esses caras do agro, eles podem ser tudo, menos burros, não é? Eles querem é ganhar dinheiro. E eles sabem que a família Bolsonaro está levando todo mundo para o buraco. Os setores financeiro e do agro avaliam o apoio a nomes da direita, mas rejeitam o clã Bolsonaro. Você veja, eles ganham com Lula, Lula faz tudo certo, faz um acordo com os Estados Unidos, aumenta as exportações, abre novos mercados para esses cretinos, e eles querem alguém da direita. Mas vai fazer o quê, né? Isso é o Brasil, é a elite brasileira. Rachas no PL e na família Bolsonaro extrapolam aliança com Ciro Gomes e se estendem a outros estados. Divisão interna escalou após as críticas de Michele Bolsonaro à aliança com Ciro Gomes, e aí foi uma confusão danada, porque a direita no Ceará é fraca, a extrema-direita, e o Ciro Gomes seria uma fórmula para burlar essa fraqueza. E aí a Michele Bolsonaro, que se acha muito esperta, vamos torcer para que ela entre na eleição desse ano, porque vai ser muito legal de ver. Bom, além disso, vamos lá. Tarcísio se move por anistia enquanto se equilibra para não despertar a ira dos Bolsonaros e do STF. E ele não vai conseguir, né? E nem vai rolar anistia, nem ele vai deixar de despertar a ira, porque eles estão brigando até no núcleo da família, a Michele com os filhos. Agora o Flávio Bolsonaro diz que pediu desculpas para a Michele, né, e voltou atrás, mas eles não se suportam. Nunca se suportaram, é uma briga por poder. Né? E o Tarcísio, se entrar, tomara que ele entre, né, porque seria melhor derrotar alguém que é o candidato do agro, do setor financeiro e da mídia, de setores da mídia, como Folha de São Paulo, Estadão, né? Como a privatização da Sabesp foi de trunfo, a dor de cabeça para Tarcísio. Não podia dar outra coisa. Esse é outro ponto que vai ajudar em tudo isso. Por isso que eu cito a privataria da Sabesp. Monitoramentos internos do governo obtidos pelo Estadão citam impacto político negativo da operação. Mas quem é que não sabia disso? Como é que ele podia imaginar que vender... E aí embaixo tem o anúncio da Sabesp, é muito engraçado, né? Embaixo dessa matéria tem o anúncio da Sabesp, propaganda da Sabesp. O fato é que a Sabesp, se não deu a privatização, se não deu certo na energia elétrica, não deu certo nas estradas, não deu certo em coisa nenhuma, vai dar na água, privatizar a água. O que vai acontecer é cobranças cada vez maiores e a falta de um mínimo de comiseração com as pessoas que não têm dinheiro para pagar o que eles vão cobrar pela água. Né? Então não podia dar certo. Racha na família Bolsonaro. Reunião do PL deve servir para delimitar o papel de Michele no partido. Ninguém vai delimitar o papel dessa mulher. Ela é a ambição em forma de gente. Está aí sambando, dançando, rebolando por aí, enquanto o marido está lá pagando pelos seus crimes, né? E fingindo que está achando ruim. Para ela é muito melhor, porque sem o marido para dar palpite e ela tem força, ela pode chegar longe. Daqui a pouco ela não depende mais do Bolsonaro. Ela vai ser o Bolsonaro. E ele bem guardadinho lá, achando que está tudo bem. É machismo? Claro que não. Podia ser o filho, podia ser... Aliás, os filhos estão fazendo a mesma coisa que ela. Então ela está fazendo uma parte e os filhos estão fazendo outra. Cada um por si nessa família, né? Aliados de Bolsonaro colecionam ataques e brigas internas em 2025. Lembre os episódios. Não precisa lembrar, porque todo mundo se lembra. Aliados de Bolsonaro estão se matando. O bolsonarismo está virando pó. A Michele ignorou os pedidos para não criticar a aliança com o Ciro Gomes. Ela vai fazer o que ela quiser. Tá? Porque cada vez mais
ela está acima dos outros. Tanto que o Flávio Bolsonaro foi pedir desculpa para ela. A Michelle está pairando acima de todos eles, porque ela conquistou os evangélicos. Isso é verdade. Os evangélicos de um grupo que vai cada vez mais diminuindo. Não se esqueça disso e vamos ver isso mais adiante. Críticas de filho de Bolsonaro. A Michelle expõe a família dividida menos de 2 semanas depois da prisão. Você imagina daqui a 6 meses. Lula liga para Trump e discute o tráfico em meio à tensão na Venezuela. Ele puxou a rédea do Trump no caso da Venezuela. E como eu falei para você, o Lula nem precisava fazer isso, porque o Trump não tem capital político para começar uma guerra agora. Ah, mas ele tem muito mais arma que a Venezuela? Claro que tem. Ah, ele vai matar muito mais venezuelano do que venezuelano vai matar americano? Sim, é verdade, totalmente. Mas alguns vão morrer. E vão começar a chegar caixões lá nos Estados Unidos com a bandeira do país em cima. E o Trump aguenta isso? Nessa situação de derrotas eleitorais, de impopularidade? Trabalho para que não encontrem diálogo. Foi o que disse o Eduardo Bolsonaro sobre a comitiva de senadores que foram aos Estados Unidos. E depois ele disse sobre o governo Lula, sobre o chanceler, sobre todos. Ele não queria esse diálogo. Está muito claro o que ele queria e está muito claro que o único resultado que interessava para ele é que o Trump conseguisse tirar o pai dele da cadeia. Não conseguiu e eles estão cantando vitória. Dá vontade de rir. Olha só. Eduardo Bolsonaro, recebemos com otimismo a notícia da conversa entre o presidente Donald Trump e Lula. Ele chama o Trump de presidente Donald Trump. O Lula ele chama de Lula, não de presidente Lula. Canalha. Um diálogo franco entre os dois países pode abrir caminhos importantes, desde que guiado por princípios claros. Sanções nunca são um fim em si mesmas. Não, sanções eram para livrar teu pai da cadeia, seu imbecil. Vamos lá. Aqui, o capanguinha. Olha só. Lula liga para Trump. Pede, eu faço isso porque eu não posso botar o vídeo desse cara aqui. Pede outras tarifas e defende a atuação com os Estados Unidos. Em meio à crise na Venezuela, a chamada durou 40 minutos. E aqui eu já começo. Bom, deixa eu ler a notícia. O presidente dos Estados Unidos, Lula ligou para Trump para pedir revogação a produtos brasileiros. Primeira coisa que fala aqui, não tem recapitulações. Lula disse que não ligaria para Trump alguns meses atrás. Não foi nada disso. Ele disse que naquela situação de agressões do Trump, ele não ligaria, mas ele ligou depois que o Trump encontrou com ele e falou bem dele lá na ONU. Então eles vão cortando a realidade como se eles pudessem apagar parte da realidade. Hoje, Lula está com o Pires na mão ligando para Trump. Não está com o Pires na mão nada. Como Pires na mão? O Brasil levantou 500 novos mercados aí, depois que o Trump vendeu tudo. O Trump que cedeu e abaixou a tarifa, veio com o Pires na mão, abaixando a tarifa para o Lula vender os produtos que estavam acabando com a popularidade dele, porque estavam disparando o preço. Segundo o Palácio do Planalto, segundo ponto, para pedir retirada das sanções Magnitsky contra o Moraes e tal. Então o que ele está dizendo aqui é que o Lula ele diz claramente aqui, eu não vou ficar procurando aqui, mas ele diz claramente que o Lula se humilhou, né? Aqui está a chamada. Paulo Figueiredo. Lula se humilha e liga para Trump. Mas em seguida ele muda a história. Ele reproduz o que diz o Eduardo Bolsonaro. Total confiança na capacidade de negociação do presidente. E endossa o que diz o Eduardo Bolsonaro. Recebemos com otimismo a notícia da conversa entre Trump e Lula. Confiamos na liderança do presidente Trump. Ele não confia em nada. O que ele queria é que o Trump tirasse o pai dele da cadeia. O pai dele entrou na cadeia, não saiu da cadeia. E piorou a situação do pai dele. Depois que o Trump entrou com as tarifas, o pai dele estava solto quando entrou com as tarifas. Aí o pai dele foi preso em prisão domiciliar. Primeiro ganhou uma tornozeleira,
depois ganhou a prisão domiciliar e depois ganhou o regime fechado. E em breve vai ganhar a Papudinha, no complexo da Papuda. Lula, do Brasil, e Trump discutem comércio e sanções em conversa telefônica. Visão da Reuters, lá dos Estados Unidos. Tá? Eu traduzi isso aqui, traduzi com o recurso do Google. Brasília, 2 de dezembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente brasileiro, Lula, discutiram comércio, economia, etc. Em declarações à imprensa na Casa Branca, Trump afirmou que os dois homens também discutiram sanções, uma aparente referência à perseguição judicial promovida por seu governo contra o judiciário brasileiro, no processo contra Bolsonaro. Trump disse que ele e Lula tiveram uma ótima conversa, falamos sobre comércio, falamos sobre sanções, porque, como você sabe, eu sancionei, não é, o Brasil em relação a certas coisas que aconteceram. Em uma publicação posterior nas redes sociais, Trump disse que estava ansioso para ver e conversar com Lula em breve, acrescentando que muita coisa boa virá dessa parceria recém-formada. Aqui a Al Jazeera diz: Trump e Lula conversam por telefone para discutir as tarifas, e o presidente brasileiro Lula fala sobre as tensões em relação a Bolsonaro, que o Brasil e os Estados Unidos geralmente mantêm laços fortes, mas essa relação foi abalada pelos Bolsonaro. O ponto de virada parece ter ocorrido em setembro, quando Lula e Trump tiveram um breve encontro na ONU. Eles se abraçaram e ambos expressaram surpresa com a cordialidade do encontro. Eu estava entrando e o presidente do Brasil estava saindo, disse Trump, eu vi, ele me viu e nos abraçamos, tal. Colaboração no combate ao crime organizado foi discutido ontem, para ele entender o seguinte: não é jogando bomba na Venezuela ou jogando bomba em pescador que ele vai impedir o tráfico. O tráfico é sofisticado, o tráfico tem recursos, é preciso inteligência. E aí o Lula relatou ao Trump, nessa conversa de 40 minutos, como as operações aqui no Brasil têm enfraquecido o crime organizado. Ou seja, o Lula está ensinando os Estados Unidos a combater o crime organizado. E aqui no New York Times você tem uma matéria que no fim dela você tem o que interessa aqui para nós. Quer ver? Eu grifei aqui. Mas o Brasil representa o teste mais contundente para a abordagem do Sr. Trump. Em julho, ele impôs ao país tarifas de sanções de 50%, numa tentativa de impedir o processo criminal movido pelo governo brasileiro contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado de Trump. O atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou prontamente e viu seus índices de aprovação subirem. O Brasil, então, condenou o Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e o sentenciou a 27 anos de prisão. Semanas depois, o Sr. Trump mudou abruptamente de rumo. Ele se encontrou com o Sr. Lula e disse que gostava dele, e agora as duas nações estão negociando o fim das tarifas. Essa é a verdade. É a única verdade que importa. O New York Times, depois dessa matéria, publicou uma outra dizendo o seguinte: Lula venceu Trump. E aqui, minha amiga, meu amigo, o Valor repercute uma matéria recente do Financial Times, que é o jornal financeiro mais lido do mundo pelos banqueiros, por quem manda no mundo, e ele diz que Eduardo Bolsonaro fracassou espetacularmente, segundo o Financial Times. O jornal britânico descreve enfraquecimento do bolsonarismo devido aos erros da família Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso por conspiração para um golpe e seus filhos e herdeiros políticos estão sofrendo com erros cometidos por eles mesmos, aponta o Financial Times. A reportagem foi publicada anteontem. Afirma que o movimento bolsonarista está em apuros. Essa é a verdade, tá, pessoal? Não é o que os bolsonaristas dizem. Então é preciso deixar tudo muito claro para que as pessoas, principalmente aqueles que apoiam esses caras, eles entendam o quanto eles são medíocres, o quanto eles são pequenos, o quanto eles são covardes, o quanto eles são mentirosos. O jornal britânico diz que, devido aos erros de Bolsonaro e de seus filhos, o bolsonarismo se enfraqueceu e por isso a direita tenta buscar um novo líder para as eleições
presidenciais de 2026, apontando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como a melhor opção. Veja só, né? De acordo com o veículo, a estratégia do clã bolsonarista, o capacho do Bolsonaro é a melhor opção. De acordo com o veículo, a estratégia do clã bolsonarista de buscar ajuda em Washington, em referência à ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos para tentar impedir a prisão do ex-presidente, fracassou espetacularmente. A estratégia do clã de buscar ajuda em Washington fracassou espetacularmente quando Bolsonaro enfrentou julgamento no Brasil. Seu filho, o deputado Eduardo, fez lobby em seu nome nos Estados Unidos, resultando em tarifas comerciais que irritaram a classe empresarial. E a melhor opção do Financial Times é o Tarcísio, que apoiou tudo isso, né? Então, minha amiga, meu amigo, não tem Tarcísio, não tem Eduardo Bolsonaro, não tem ninguém. Ano que vem, a direita vai ser varrida, como disse o Eduardo Bolsonaro.